Deixa eu ver um negócio aqui também. Vamos dar início na aula, né? A aula de hoje ela vai ser sobre linhas de tendência e pullback, tá? Linhas de tendência e pullback. Então eu vou passar aqui como vocês fazem as marcações de linhas de tendência de vocês, como identificar o ponto certo para vocês estarem operando. E vou falar da confluência que geralmente tem da linha de tendência com pullback, que é uma das melhores confluências que eu acho. É a segunda que eu mais gosto, tá? A que eu mais gosto é a confluência de linha de tendência com pullback mais Fibonacci. Mas às vezes não bate muito bem a Fibonacci com a linha de tendência e o pullback. Então fica só essa daqui como a segunda melhor confluência que eu acho. Do meu ponto de vista como trader, eu acho que até hoje, se eu não me engano, até hoje eu não tomei nenhum loss até hoje. Em linha de tendência com pullback. Até hoje eu não tomei nenhum loss. Tenho certeza. Então eu vou tentar achar aqui uma tendência bem bacana pra gente estar... Aqui, ó. Aqui o mercado tava subindo, né? Encontrou uma resistência aqui, né? A gente marcava a zona de resistência. Deixa eu chegar mais pro canto aqui. Aí aqui a gente faria o quê? A gente, para fazer nossa marcação de linha de tendência, a gente faria o quê? A gente espera a pernada de impulsão, certo? Espera a pernada de correção, beleza, confirmou, né? Aí o que acontece? Nisso aqui você já consegue identificar que pode ser um possível ponto para você estarem pegando a venda, correto? Então o que acontece? Você já poderia marcar aqui, só que você não quer dizer que você pegaria aqui embaixo, ó. Não quer dizer que você pegaria a compra bem nesse ponto aqui, beleza? Você só marcaria o ponto e aguardaria. Mas o que acontece? O que aconteceu aqui, ó? Tem esse ponto de pullback aqui, ó. Desceu, né? Suporte, encontrou um suporte abaixo, ó. Aí aqui subiu, deixando a famosa linha de tendência. Aí o que aconteceu aqui, ó? Ele desceu mais um pouco e fez a correção fazendo um movimento de pullback. Você não pegaria a operação por conta da linha de tendência, tá? Você pegaria a operação nesse ponto aqui por conta do pullback. Então vamos por partes. Nesse caso aqui, como que a gente faria uma marcação? Identificaria a linha de tendência? A gente faria do modo que eu falei para vocês, ó. Identifica ponto de pernada de impulsão, pernada de correção, pernada de impulsão, pernada de correção. Beleza. Aqui você já tem sua linha de tendência. Aí aqui, ó, veio. Aí chegou próximo, não tocou, ó. Aí corrigiu de novo. Aí aqui já encostou na linha de tendência, tá? Então, você pegaria a operação nesse ponto aqui. Na verdade, esse ponto aqui, né?
nesse ponto aqui. Seriam dois wins aqui nesse ponto de baixa aqui, nesse movimento de baixa. Seria um aqui, primeiro win, e o segundo win nesse ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Todos vocês sabem marcar linhas de tendência? Como é que é? Bom, vou marcar aqui. Ó. Você vê em linhas de tendência normal. Aí você marcou aqui, ó. Primeiro você marcou aqui, beleza? Deixa eu achar um melhorzinho aqui para explicar para vocês. Porque fica melhor. Deixa eu achar um ponto melhor aqui. Tem umas linhas de tendência que respeita perfeitamente, velho. Tá respeitando mais ou menos aqui para nós. Já não tá. Isso aqui tá desde a aula passada, nesse gráfico aqui. Deixa eu achar aqui, galera, rapidão. Aqui tá bonitinho, tá? Ó. Temos uma linha de tendência aqui, bem bacaninha até. Deixa eu aproximar aqui. Ó. Pernada de impulsão aqui. Aí retornou. Pernada de impulsão novamente. Retornou. Aí aqui você já marcaria a sua linha de tendência. Aqui já daria para você pegar, ó, uma operação bem nesse ponto aqui, tá? Aí aqui, pernada de impulsão, novamente. Aqui daria para você pegar novamente e seria um novo win. Correção, daria para pegar novamente e outro win. Lembra que eu falei para vocês que até os 5 toques ali fica de boa para vocês pegar? Aqui serve também, tá? Aqui, galera, ó, essas linhas de tendência, nesse caso aqui é uma linha de tendência de baixo, né? Deixa eu até escrever aqui. Linha de tendência de baixo. Nesse caso, essa linha de tendência de baixa, ela vai funcionar como uma resistência. Toda resistência a gente opta por fazer o que? Venda. Como eu fiz, né? Então você vai marcar no aqui vai pegar os pavis, mas ali ó, vai pegar os corpos, vai pegar o corpo da vela. Aqui vai pegar os pavis, aqui vai pegar o corpo, aqui já vai pegar só o pavio, entendeu? Então você vai buscar uma média para fazer sua linha de tendência de baixa e ser respeitado melhor, tá? Então, mas aqui foi só 3 entradas na LTB, ó. Vamos de novo aqui, ó. O primeiro ponto é o que, gente? Vamos ver se vocês lembram da aula passada. O primeiro toque, depois do início da linha isso, exatamente. Exatamente isso aí, Ricardo. Ó, desceu, perna de impulsão, encontrou um suporte. Primeiro toque aqui é o que? Confirmação. Na verdade, é confirmação.
Não. É Rick, né? Na verdade é o segundo toque que é a confirmação, tá, Ricardo? Primeiro toque aqui, linha de tendência de baixa. Segundo toque, confirmação, tá? O segundo toque aqui, confirmação, tá certo? Terceiro toque aqui, você já pega a entrada. Aí no quarto aqui você ainda pega, no quinto você ainda pega também. Então você pegaria aqui só o que, o Brenes? Você pegaria só 3 entradas. 1, 2, 3. E justamente... Não, tem 2 dias sim, mas... Mas você percebe que antes não tinha, tava respeitando, tá? Se continuasse a ter 2 dias, por exemplo, desceu aqui, certo? Desceu aqui. Geralmente sim, Breno. Geralmente só até o quinto toque ali tende a respeitar, depois já fica saturada a região e tende a romper. Mas voltando ao que o Ricardo falou aí, ó, o Rick, né? Tem muito 2 dias, tem 2 dias aqui, ó, 3 2 dias, né? Aí ele perguntou se mesmo assim pegaria a operação. O que eu falei foi, se, por exemplo, aqui desceu, né? Aí se aqui começasse a ter mais uns 2, 3 2 dias, aí desceu, mais 2 dias aqui, aí daqui pra frente, ó, desse ponto pra frente, aí você já não pegaria mais. Aí você já pode fechar o gráfico e ir pra outro, entendeu? Você já pode pegar o gráfico e ir para outro. Se começasse a ter vários pontos onde tinham muitos dojis, aí vocês já partiriam para outro gráfico. Mas voltando aqui, recapitulando, ó, perna de impulsão, primeiro toque aqui, confirmação, tá? Linha de tendência, confirmação, terceiro toque, entrada, quarto toque, entrada, quinto toque, entrada, tá? Se tiver muito próximo... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, falei. Tipo assim, ele tá bem inclinado, ele tá bem distanciado, né? Se ele tivesse mais junto essas pernadas, ele tivesse mais, por exemplo, aí quando acaba aí embaixo aí a linha, você pode ver que ele tá mais inclinado. Como fazer a marcação nesse inclinado ou nesse caso não usa? Isso mesmo. Não, volta. Bem no final dele mesmo, quando ele acaba, lá embaixo. Aqui? Isso, aí, ó. Isso, aí, essa outra aí, essa LTA aí, de alta. Como faria para pegar aí nesse caso Tá que ela é mais bem inclinada. inclinada? Tá mais lateral que você fala, né? Como ela tá mais lateral, você faz o seguinte, você faz a marcação do mesmo jeito, ó. Marcou, deixou nos pavis. Como aqui não veio, ó, o ideal era que o mercado fizesse o quê? Subiu, aí desceu, confirmou, né? Só que aqui, ó, ele não chegou a vir novamente na região. E aqui já se distanciou. Então, você esquece essa linha de tendência. Você já não opera nela. Entendeu? Já não Então, opera nela. o legal, o bom da linha de tendência é quando ela tá mais espaçada, né? Igual tava a outra. Que não tem muito pico de vela, muita explosão de vela. Explosão de vela é o que a gente quer, pô. Às vezes você deve estar confundindo. Existe candle de força, entendeu? Existe impulsão, a vela dá uma impulsão, entendeu? Mas isso não tem relação com isso aqui agora, não. Tá? O que você tem que buscar, você operar numa linha de tendência de alta ou de baixa, é o seguinte, é exatamente isso aqui que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Essa barriga de mamãe, lembra que eu falei da barriga de mamãe? Você tem que esperar esse vão aqui, ó, acontecer, tá? Tem que ter esse vão aqui, ó. Se não tiver, você não entra. Porque percebeu que aqui já começou a encurtar? Curtou demais, ó.
Aí no próximo desceu muito e rompeu. E pega na ponta do pavio ou pega Eu falei no... para você tem que fazer uma média aqui, ó. Faz uma média. Tipo aqui, ó. Aqui pegou um pouco na ponta do pavio, mas aqui pegou no corpo. Entendeu? Aqui já respeitou, pegou na ponta do pavio, ó. Entendeu? Não, mas a base lá em cima, ou para tirar a medição. Se aí tivesse um pavio muito grande, aí na primeira vela que você Eu pegou gosto, para traçar... eu gosto de pegar na ponta do pavio, tá? Eu gosto de Ai, pegar que na ponta do delícia. pavio. Eu gosto de pegar na ponta do pavio. Agora eu vou te multar aí para continuar. Entenderam isso aqui? Como que vocês fazem as operações em linhas de tendência? Todos vocês entenderam? Para você pegar a operação, lembrem-se, para vocês pegarem as operações, esperem sempre a confirmação, tá? E espera esse vão aqui, ó, tá? Esse vão, vou deixar de vermelho aqui. Espera esse vão, tá? Esse aqui, ó. Espera ter essa barriga de mamãe fazendo o formato aqui, ó. Espera ter o formato da barriga de mamãe, ó. Barriga de grávida. Tá vendo? Espera ter esse formato. Porque esse formato, ele indica o quê, galera? Vamos ver se vocês estão safos. Ele indica o seguinte, velho. Se o mercado desce, em algum ponto ele tem que corrigir, não é certo? Se o mercado desce, em algum ponto ele vai ter que corrigir. Então ele vai encontrar um suporte, como nesse caso ele encontrou um suporte aqui. Como nesse caso ele encontrou um suporte aqui. Encontrou o suporte, ele vai ter que corrigir e subir. E a gente aqui quer pontos de correção. Quando a gente faz uma marcação de linha de tendência de baixa, a gente quer o quê? Pontos possíveis de correção. Aqui era um possível ponto. Aqui era um possível ponto. Aqui era um possível ponto. Por que ponto de correção? Porque o mercado está vindo de uma correção de alta e provavelmente a gente aposta que na linha de tendência ele encontra uma resistência e desça novamente e corrija, né? Então a gente busca seja na linha de resistência pontos onde ele pode corrigir, tá? Seja na resistência, seja na linha de tendência de baixa, a gente quer possíveis pontos onde ele pode corrigir, tá? Eu não entro muito, particularmente, tá? Eu não entro muito em operações só com linha de tendência, tá? Eu não entro muito, mas respeita bastante, tá, galera? Respeita muito. Então vocês podem usar e abusar. Sim, é isso que eu tô falando agora, Luan. Ó, o Luan falou que o certo não seria ter mais alguma coisa como confluência, tipo um topo bem na LTB. Sim, o ideal é que tenha. O ideal é que tenha. Mas se não tiver, se tiver só a linha de tendência de baixa, dá para pegar a operação e respeita. Mas o ideal é o quê? Que tenha uma confluência. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Ó, aqui a gente tem o quê? Vamos fazer uma análise para a gente buscar uma operação nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, ó. Vou falar para vocês o que eu faria, tá? Se eu estivesse analisando o gráfico, vamos supor que o mercado está nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui embaixo. Nesse ponto aqui, vamos supor que ele está aqui, tá? Bem aqui. Aí eu sei que o mercado, depois dele encontrar um suporte, ele tende a corrigir, né?
tende a subir. Então, eu procuraria possíveis pontos de correção próximo à linha de tendência de baixa. Eu sabia que aqui tinha um suporte, ó. Aqui temos um suporte. Ó, um suporte bem formado, bem bonitinho, tá? Eu vou traçar uma Fibonacci, vou ver um negócio aqui, mas eu acho que aqui, ó, é uma 38.2, tá? Vou traçar a Fibonacci aqui para a gente ver se conflui ou não conflui. Na verdade, ali é uma região de 50. Ó, região de 50 bem ali. Tá vendo? Então aqui nós temos o que, galera? A gente tem 3 pontos. Na verdade, a gente tinha 2, né? 3, né? Na verdade, tem a linha de tendência de baixa. Então aqui a gente tinha 3 pontos possíveis de correção. Eu vou colocar um de cada cor aqui. Vou colocar a Fibonacci de amarelo. Isso aqui de vermelho. E essa daqui de verde. Veja o roxo. Vai verde mesmo. Então aqui a gente tem o quê? A gente nesse ponto aqui, ó, a gente tinha o quê? 3 pontos de correção, tá? A gente tinha o suporte, tá? Ou seja, a gente tem aqui um ponto de pullback. Ó. Rompeu, suporte vira resistência. Então aqui a gente tinha uma linha de tendência de baixa, uma região de pullback, na mesma zona de 50 de Fibonacci. Depois eu vou te explicar o porquê que a gente optaria por pegar a operação na 50 e na 61 nesse ponto aqui, ó. Por conta dessa inclinação aqui. O ângulo da linha de Fibonacci faz a total diferença, tá? Na hora que você pegar a sua operação. Então, isso na próxima aula eu vou explicar para vocês. Beleza? Mas aqui a gente tem a famosa confluência que o Aruan tanto fala. E que eu tanto falo também, que eu tanto bato na tecla, né? A gente tem os 3 pontos de correção aqui. 3 pontos onde se confluem e provavelmente dá um in. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Esse tipo de entrada aqui é a minha entrada preferida, tá? Isso aqui eu entro com gosto. Porque tem a linha de tendência de baixa, movimento de pullback, mais Fibonacci. Então essa é a minha entrada preferida. Beleza? Entenderam? Dá para pegar só na linha de tendência de baixa? Dá. Mas não é melhor quando você tem um suporte que virou resistência, uma região de resistência, mais uma Fibonacci, não é melhor quando você tem mais 2 confirmações que a região é forte? É bem melhor quando você tem uma confirmação a mais, quando você tem a famosa confluência, tá? Entenderam? Agora eu vou tentar exemplificar aqui uma linha de tendência junto do pullback. Vocês já sabem o que é pullback, né? Eu expliquei aqui a linha de tendência. Vocês já entenderam a parte da linha de tendência, então eu vou partir para os pullbacks. Beleza? Vou até tentar ver aqui algum em tempo real aqui para a gente ficar mais fácil de explicar. Beleza? Ó, uma dica importante, galera. Aqui a gente tem uma consolidação nesse ponto. O mercado está indeciso para onde ele vai, tá? Então, quando houver o rompimento, é possível que o mercado encontre um suporte mais abaixo, volte para fazer o pullback. E é possível, aqui, ó,
que quando ele faça o pullback, ele não faça um falso rompimento, ele realmente conclua o pullback e continue a descer, seja a descer nesse caso aqui, ou seja, deixa eu mostrar aqui, ou seja, subir aqui, da mesma forma, tá? Então, independente do caminho que o mercado tomar em uma região de consolidação, você vai abusar do quê? Você não vai ficar operando no suporte e resistência dessa forma aqui, tá? Bem arriscadinho. Ou você pode se arriscar aqui, pegando no terceiro ou no quarto toque, no máximo, beleza? Mas o ideal é que você espere o rompimento, a confirmação do rompimento, e espere o pullback para você pegar a favor desse movimento aqui. Sacaram a ideia? Isso aqui é uma dica importante, esse padrão aqui, ele acontece todo dia, esse padrão. Tem a consolidação, aí você faz a marcação do seu suporte e resistência nessa consolidação e aguarda o rompimento da região. E junto dos seus gatilhos de entrada, você pega, se tiver seus gatilhos de entrada, você pega a operação a favor desse novo movimento que está se criando, tá? Sacaram essa ideia aqui? É bem simples. Região de consolidação, você vai aguardar o rompimento, seja para baixo ou seja para cima. Você aguarda o rompimento e espera o movimento de pullback. Explicando o pullback aqui para vocês. Pernada de impulsão, correção, mais uma pernada de impulsão, rompeu a resistência, ó. Deixa eu colocar a resistência aqui de verde, né? Rompeu a resistência, voltou, encontrou uma resistência mais acima, né? Voltou, isso aqui é o pullback, ó. Quando você pega a operação aqui a favor desse movimento de alta. Todos vocês já sabem isso, né? Mas tem uma galera que já tá começando mais do nada, então já deixo explicado que elas vão entender aí perfeitamente a explicação. Mas acredito que todos vocês que estejam aqui já entendam um pouco sobre pullback. Você sacou a ideia aqui, o Rick? Você já sabe como que é o pullback, né? Deixa eu ver aqui no gráfico aqui. Ó, esse aqui é basicamente um pullback, tá? O que aconteceu aqui. Apesar desses 2G, esquece que tem esse 2G, tá? Esquece que tem esse 2G aqui. Vamos aqui, ó. Que desceu, corrigiu, aí desceu, aí aqui deu uma consolidadazinha, rompeu, encontrou um fundo mais abaixo e voltou para fazer o pullback, ó. Aí aqui provavelmente continua o movimento de baixa. Então aqui, ó, suporte, rompeu o suporte, encontrou um suporte mais abaixo. Quando bate no suporte, tende a fazer o que, galera? Corrigir, né? Corrigiu, bateu na resistência, essa resistência aqui conclui o movimento de pullback, né? Bateu na resistência, tende a fazer o que, galera? Corrigir, tá? Nesse caso aqui, ô Caitlin. É exatamente isso. Aqui você pegaria aqui nessa vela verde, tá, Caitlin? Você pegaria aqui pro término nessa vela vermelha aqui, ó. Então seria o win aqui nesse caso, tá? Que seria o win nesse caso. Pullback, exatamente o que o Rick falou. Pullback, ele rompe uma região de resistência. Ó, encontrou a resistência aqui em cima. Voltou. Rompeu a região de resistência. Toda resistência rompida vira suporte. Então essa região aqui vira suporte. Aí quando ele bate nesse suporte, ele tende a subir aqui para cima.
tá? Isso é o movimento de pullback. Sempre. Suporte você compra, resistência você vende. Sempre assim. É só vocês gravarem isso na cabeça de vocês. Todo suporte você compra, toda resistência você vende. Toda resistência rompida vira suporte, todo suporte rompido vira resistência. Pergunta do... Se é falso rompimento, você vai identificar esse falso rompimento. Você não vai pegar a operação. Você não vai pegar a operação, entendeu? É para isso que eu tô aqui, para ensinar vocês a não pegarem falso rompimento. E isso vocês vão aprender até o final da sua mentoria. A não pegar falso rompimento. Obviamente, você vai tomar alguns loss? Vai. É inevitável. Você não vai viver só de win. E se você tá achando que você vai viver só de win, você já pode tirar o cavalinho da chuva. Sim, mais para frente eu vou ensinar vocês a identificar falso rompimento. Vou ajudar vocês com os gatilhos de entrada. Eu já vou passar nessa mentoria, mas tem uma aula gravada já sobre isso. Mas eu vou passar na mentoria também. Então fiquem tranquilos. A aula hoje é de pullback e linha de tendência. Eu vou ler aqui a pergunta do Aruan, beleza? No movimento de correção do pullback de alta, a vela necessariamente precisa fechar vermelha? E se ela começar vermelha e retrair e fechar verde? Ainda é movimento de pullback? Você fala... Deixa eu raciocinar aqui, ver se eu entendi um pouco a sua pergunta. No movimento de correção do pullback, quando ele já está corrigindo, é isso? Por exemplo aqui, ó. Ele bateu, aí ele já está corrigindo, é isso? Ô, Vitor. Sim, pode falar. Vamos supor que a gente tem um topo. Aí rompeu esse topo. Certo, deixa eu desenhar Aí, para a galera entender. ok. Rompeu o topo, certo? Continua. Tá, rompeu esse topo aí. Aí a próxima vela é a vela de correção. Ela ia descer vermelha, ia bater no que virou suporte e ia continuar a tendência, certo? Isso, exatamente. Nem sempre, não necessariamente a próxima vela, né? Pode ter mais algumas Então, velas e depois corrigir. Mas eu entendi, sim. sim. Não, mas essa vela vermelha que vai descer, tá bater, que é o suporte agora, vamos supor que ela abriu vermelha, desceu vermelha até o suporte, só que ela retraiu e fechou verde. E continuou a tendência para cima. Ainda é pullback? Sim. Ela não necessariamente ele precisa corrigir na próxima, tá? Ele pode bater e corrigir na mesma vela. A gente pega para a próxima vela por segurança, entendeu? Porque o movimento de pullback, ele se confirma quando ele vai lá para cima e tal, entendeu? Esse é o movimento de pullback. Não quer dizer que ele bateu aqui que ele vai corrigir. Se ele bateu, ele pode retrair um pouco na mesma vela, mas depois ele pode romper. Aí não confirma o movimento de pullback. O que confirma o movimento de pullback vai ser os próximos candles que vão vir depois desse que tocou na região, tá? Sacou a ideia? Tipo aqui, ó, ela pode romper, aí bateu, só que já na mesma vela retraiu. Beleza, na hora que bater, se tiver seus gatilhos de entrada, por exemplo, você analisou, aí não tem nenhum gatilho aqui que vá te fazer não entrar na operação, beleza? Tá confluindo com seus gatilhos à entrada. Aí você tá esperando só o pico de vela, só a confirmação mesmo. Aí, por exemplo, deu o pico de vela. Na hora que der o pico de vela, você nem pensa, você só pega a operação. Pegou a operação. Se retrair na mesma vela, isso é bom, velho. Por que é bom? Porque essa vela que bateu aqui, ela retraiu, né? Se ela retraiu
ela vai te dar uma margem boa, porque vamos supor que ela fechou aqui em cima. Ó. Aí a próxima vela, ela ainda pode descer um pouco e terminar, entendeu? Mas como você pegou a operação aqui embaixo e o outro candle nasceu aqui em cima, te deu uma margem boa, te deu uma segurança maior, entendeu? Então, quando bate e já retrai na mesma vela, é bom. Porque já te dá uma margem boa pro candle ali, se ele ficar indeciso e quiser descer ainda, ele pode terminar de venda ainda. Ele tem, independente da sua margem, se a sua margem foi boa, e mesmo assim ele terminou de venda, você ainda vai ganhar a operação. O que importa é ganhar a operação, seja por 10 pontos ou seja por 1. A gente ganha se terminar acima da nossa taxa. Terminou é o que importa. Segue o baile. Entendeu, Aaron? Beleza.